Comunicólogos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dicas de Comunicação e dessa vez a gente vai estar falando mais uma vez sobre o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? Aquele que sem dúvidas é um dos melhores concursos do ano de 2022. Só que dessa vez a gente vai estar falando sobre o cargo de programador visual, né? Esse cargo que tem a sua prova objetiva primeiro e logo após, na sua segunda etapa, tem uma prova prática. Eu também, no concurso que eu fui aprovado, teve prova prática, eu sei muito bem como é essa sensação de quem vai fazer essa prova e eu quero passar para vocês um pouco dessa experiência e ao final eu vou trazer uma atividade para que você possa ir treinando, né, para a sua prova prática, tá bom? Então vem aqui com a gente! Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Everton Suzarte, eu sou docente universitário e também sou servidor público federal na área de comunicação, né? O cargo que eu fui aprovado foi para diretor de programa. Nesse meu cargo, assim como esse que você está fazendo aqui agora para programador visual, também foram duas fases. A primeira fase, que é uma prova objetiva, e a segunda fase foi uma prova prática. E naquele momento eu senti muita dificuldade para estar encontrando, né, o que fazer, o que é que vai ser cobrado, de que forma é cobrado. E aí eu trouxe aqui um pouquinho da minha experiência, né, do que eu já passei na prática realmente, na prova que eu fui aprovado também. Hoje, atualmente eu sou diretor de programa na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e eu passei por essas fases, né, essas fases que vocês estão passando agora. Esse cargo que nós vamos falar hoje, né, é o programador visual, que são 3 vagas para design de produtos e 4 vagas para design gráfico, tá bom? Eu peguei algumas partes do edital e já fiz o recorte para estar facilitando e para estar tornando o vídeo um pouco mais dinâmico também, né? Não ficar um vídeo muito longo, certinho? Vamos lá então para o nosso edital. O que é que fala, né? Para o cargo de programador visual, você que vai fazer essa prova. Ele traz que a área de seleção 1 para programador visual é design de produtos digitais e a área 2, design gráfico. E aqui ele já explica um pouquinho, né? A etapa 1 vai ter língua portuguesa, noção de direito, conhecimento específico. E na etapa 2 a gente tem conhecimentos específicos sobre questões usando softwares do Adobe CC. Repare que a pontuação é muito alta, né? 120 pontos. É uma pontuação muito alta que vai fazer toda a sua diferença para você ser aprovado nesse concurso. E além disso, a gente tem aqui mais uma etapa, que é a terceira etapa, que é a prova de títulos. Só que essa etapa é só classificatório. Você já vai estar sendo aprovado nessas 2 etapas, mas essa etapa pode definir a sua colocação, né? Então se prepare também. Busque fazer cursos, busque seus títulos, experiência, caso você tenha documentos para estar comprovando essa experiência. O momento é esse, já que a prova é apenas em 2023, tá bom? Vamos falar aqui mais um pouquinho dessa nossa videoaula, nós vamos falar sobre a prova prática, né, desses 2 cargos. Vamos aqui falando mais um pouco sobre o edital. No ponto 9.5, o que é que ele traz, né? Para os cargos e especialidades na área de seleção de nível superior, serão convocados para a segunda etapa somente os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados até o limite estabelecidos na tabela número 9. Né? E eu trouxe aqui um recorte dessa tabela, onde o que é que ele faz? Né? Que na lista geral, até o 80 será chamado para os 2 cargos, né? Tanto para design de produtos digitais quanto para design gráfico. E aí você tem também uma lista de PCD, né, que até o 8º dos 2 serão classificados. Certo? O que é que ele traz aqui? Mais uma parte específica, né? Ponto 38. Das disposições específicas para as provas da especialidade de programador visual, né, da área 1 e do design gráfico. O que é que ele traz, né? Serão convocados para a segunda etapa somente os candidatos aprovados na primeira etapa no termo do subitem 9.5. Né? Você tem ali etapas de classificação, né? E até a colocação que você ficar. A segunda etapa, olha essa parte que é muito importante, né? A segunda etapa, eliminatória e classificatória, consistirá de prova prática e avaliará a experiência e os conhecimentos técnicos do candidato por meio da execução de tarefas relacionadas à função.
usando o pacote Adobe CC de acordo com os conteúdos programáticos no item 38.4. Ou seja, aqueles itens, né, que são cobrados serão também, a sua prova prática vai se basear naqueles itens do 38.4. Vou abrir o edital aqui para a gente estar discutindo esses itens, né? Vou botar aqui Ctrl F, 38.4. O que ele traz aqui nos itens 38.4? Vamos lá. Aqui ele traz, deixa eu abrir para melhorar para você a visualização. Os assuntos que serão cobrados na prova objetiva. Ou seja, primeiro ponto a se observar, né? A prova prática terá como base a prova objetiva, a teoria, né? Que ele tem design de produtos digitais, técnicas de estratégia de produto, design UX, design UI designer. Aí você tem design de interfaces, né? Tudo isso aqui, marketing de produtos digitais, presença digital, mobile marketing, conteúdo para as redes sociais e mídias digitais, infográficos e banners. Primeiro você tem que entender que a sua prova prática ela vai ser baseada na teoria, que é aqui esses conteúdos que serão cobrados, né? A sua prova prática terá como base isso. E o outro, esse aqui é para de design de produtos e para a área 2, você tem o design gráfico, aí você tem elementos do design gráfico, noções básicas de produção gráfica, análise de briefing. Olha quantas questões você pode pensar e imaginar para estar transformando isso aqui, né, em uma prática. Aí você tem, nesse cargo aqui específico, pegar um briefing e aí você fazer a sua criação através desse material que chegue para você, né? Elementos do design, aquelas quatro regras do design, você tem que estar muito claro na sua mente, porque quando você criar o seu material, você também vai ter que justificar por que os elementos estão, né, posicionados dessa maneira, tá bom? Aqui você tem criação de logos. Reparem que a teoria, né, já indica muitos pontos que podem ser cobrados na prova prática, né? Depois eu vou voltar no outro também para deixar claro para vocês. Criação de peças gráficas. E aí você tem a criação naqueles diversos formatos, né, que também é uma forma que ele pode cobrar, né? Crie um cartaz no formato A5, no formato A6, e aí você tem que ter em mente, mais um ponto para você estudar, você tem que ter em mente os formatos que você pode criar. Como é que se cria um outdoor? Qual é o formato de um outdoor? Qual é o formato de uma folha A4? Qual é o formato de uma folha A3, um A2? Dependendo da maneira que ele for criar, ele pode te pedir para criar um panfleto que seja 4x1 ou 4x4, questão de cores, e aí você vai ter que entender, né, pela análise do briefing, entender o que foi pedido, o que foi solicitado, né? É colorido na frente, preto e branco atrás, é colorido frente e verso, qual é a disposição que as coisas devem estar. Por isso, além de você saber criar, você também tem que justificar, provavelmente, né, você vai ter que criar algo, né, algo gráfico, seja um panfleto, seja um cartaz, seja um material que vai ser impresso para determinado evento ou determinada assembleia, um evento especial. E aí, quando chegar esse briefing na sua mão, você vai ter que criar esse material, né, com alguma pastinha que ele deve colocar no computador. E aí você vai ter que entender aquela linguagem mais técnica e depois justificar para aquela pessoa que está ali avaliando, né, a sua prova. Provavelmente devem vir dessa maneira, tá bom? E o anterior, o que é que está aqui escrito também? Deixa eu voltar. Opa, voltei demais. O que é que ele traz aqui? Né? Ele traz falando sobre história do design, design de produtos digitais. Esse cargo aqui, foque muito no design de produtos digitais. Qual é o formato do feed, formato do story, gravação de reels,
né? Como é que você pode desenvolver esse material, tenha um pouco também da escrita, né? A sua criatividade para os dois cargos vai ser todo o diferencial, né? Seja bastante criativo, não caia naquela mesmice, né? Eu acredito que também para o design de produtos digitais, ele deve pedir uma criação para, pode ser uma capa do YouTube, pode ser também uma criação de feed, pode ser também um story. Então é necessário que você grave todos esses formatos, pois mesmo ele entregando um brief e pedindo, né, o material para você, você tem que saber, assim como outro cargo de design gráfico, entender, né, o que foi pedido e solicitado. E aí você tem aqui, ó, design de interação, né? Justificar também por que você está colocando aqueles elementos naquela disposição, né? Eu acredito que para a prova de design de produtos digitais, vocês vão ter que criar ou um material para o feed ou um material, provavelmente uma campanha, né? Uma campanha para feed, story e thumbnail de YouTube. E aí ele vai te passar esse briefing para você analisar. Logo após a criação, né, vai ter uma pastinha lá com alguns elementos, com a marca e alguns elementos que você vai poder estar utilizando. E aí você vai fazer essa criação, colocar em um pendrive, entregar para o seu avaliador e aí depois justificar essa sua escolha, né? Olha, a marca está aqui do lado direito porque segundo a teoria do design, você tem essa disposição. Tudo que você for justificar, você tem que justificar de acordo com a teoria, né? Não pode vir de sua mente. Você tem que justificar de acordo com a teoria, né? E aí você vai conseguir se sair bem nessa prova, né? Repare que aqui, quando você fala em programador visual, ele traz sempre produtos digitais, né? Olha aqui também, marketing de produtos digitais, e aí você tem, ó, design de interação, marketing digital, infográfico e banners. Olha isso aqui, conteúdo para redes sociais e mídias digitais. Isso aqui é um banquete para o avaliador, né? Olha quanta coisa ele vai poder cobrar. Foquem, o seu foco aqui deve ser para a criação desses produtos digitais, principalmente gravar formato e por que você vai colocar naquela disposição tudo com base em teorias, tá bom? Ah, eu botei assim porque ficou mais bonito. Não, não é assim, né? Você tem que explicar com base na teoria. Olha, esse aqui, porque assim que a pessoa que está olhando nossas redes sociais, a primeira parte que vai chamar a atenção é aqui, né, o lado direito, ou o lado esquerdo. Essa última parte aqui do lado esquerdo mais baixo é a parte que chama menos atenção, por isso que as informações, por isso que naquele lado ali não tem muita informação. Você tem que justificar, né, esse material. Voltando aqui para o nosso slide, voltando aqui agora para o nosso slide, o que é que ele traz, né? As provas práticas para a área de seleção 1, design de produtos digitais, serão realizados com os seguintes programas, né? Microsoft Windows 10, ou seja, você não vai ter um Mac, né? Quem trabalha com Mac se acostume um pouco com Windows nesse momento, né? Você vai ter também o programa Adobe Dreamweaver, o Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Adobe XD. Mas assim, não necessariamente você vai ter que usar todos esses programas, né? Se você conseguir desenvolver bem no Adobe Photoshop ou no Adobe Illustrator, de acordo com o que ele peça, você pode finalizar todo esse material nesses dois programas, né? Ou então usar eles combinados, né? Vou utilizar um vetor aqui, vou criar um vetor no Adobe Illustrator e aí vou colocar no Adobe Photoshop, né? E aí a finalização do material também é de suma importância, tá bom? Ver o tamanho, o formato que você vai, justifique por que você finalizou em PNG, em JPEG, né? Qual é a melhor forma de visualizar, justifique também o peso do arquivo, fala assim, ó, exportei esse arquivo aqui em PNG, pois nas redes sociais ele não vai perder a resolução, e em tantos megabytes, de forma que não fique tão pesado, para que também as pessoas não tenham dificuldade para estar acessando esse material e que deixe algo harmônico, né, que consiga abrir com uma certa facilidade
esse material. E aí você, pessoal, você também que vai fazer aqui a prova para a prova prática de design gráfico, né, vai poder utilizar os programas, vai estar utilizando o Windows 10, né, o Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, o Illustrator e o InDesign. Você que vai fazer para esse cargo, muito cuidado na hora da finalização do arquivo, né? Converta em curva, veja se não está em RGB, que são as cores luzes, converta também para CMYK. Preste muita atenção nas linhas de corte, né, onde vai passar o facão, deixe tudo desenhado, saiba explicar, né, por que você finalizou o material daquele jeito. Tente desenvolver através da teoria tudo o que foi criado, né, tudo o que foi utilizado, tá bom? E ele traz aqui, na correção da prova serão considerados em especial o planejamento, a adequação ao briefing, a composição visual, a qualidade técnica e a finalização do material. E eu colocaria mais um tópico aqui ainda, a criatividade do candidato, né? Seja criativo nesse momento, né? Use a sua criatividade. Vai lá no site, né, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e conhece também as suas redes sociais, vê a forma que é criado, vê em que você poderia melhorar, quais são as cores mais utilizadas, né? Tudo isso vai mostrar um conhecimento prévio, né? Que você conhece, você pesquisou antes, sabe o que é utilizado, a forma que é utilizado, e aí você vai seguir nesse caminho, né, que é o planejamento, a adequação ao briefing, ou seja, você já sabe que vão te entregar, seja para esses dois cargos, né, um briefing, e aí você tem que conhecer a linguagem um pouco mais técnica também, faça essa composição visual, que acredito eu, né, ao final você vai ter que justificar porque você fez essa composição visual, né, a qualidade técnica e, como eu falei, a finalização do arquivo. Porque você está salvando em PNG, porque na hora de exportar aqui você está exportando em PDF, porque você está utilizando essas características e essa formatação para o seu trabalho. Tudo isso deve ser justificado ao final do seu material. Tá bom? Ele traz aqui também, o candidato deverá entregar o material produzido gravado em um pendrive que será fornecido no início da prova prática. Né? O avaliador ficará ali observando a forma que você vai desempenhar esse material e vai te entregar um pendrive. Eu acredito também que além desse briefing que ele deve te entregar, ele deve ter lá uma pasta, né, com alguns elementos onde você vai estar utilizando aquele material, né, seja logo, instalação de alguma fonte, alguma foto de modelo que você possa utilizar, algo desse tipo, tá bom? Aí você tem aqui, ó, ficará automaticamente eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 60% dos pontos atribuídos à prova prática na segunda etapa, que é essa aqui, né? Vamos voltar um pouquinho. 120 pontos, 50% é 60. Se você não tirar 80 pelo menos, você será eliminado. Certinho? E eu trouxe aqui, né, um pouquinho, eu trouxe dois exemplos do que pode ser essa prova prática para você desempenhar essa atividade que você vai desempenhar, tá bom? Além daqueles tópicos, né, que eu dei aqueles detalhes sobre conhecimento de formato, como exportar o material, como trabalhar, né, com essas ferramentas, você deve estar ciente de que você tem que ter na mão essas ferramentas, né? Conhecer muito bem essas ferramentas e os elementos que ela pode oferecer. Lembre que tem um tempo de criação, conheça as redes sociais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Isso vai facilitar muito esse seu conhecimento, né? Caso você conheça alguém que trabalhe em algum órgão público, que seja programador visual, design de produtos, design gráfico, procure conversar com ele, né? Como é que funciona essa parte no serviço público, né? Como é que você trabalha, como é que acontecem essas coisas. Lembre-se que a prova prática é uma simulação daquilo que você vai fazer no seu trabalho, tá bom? Eu passei por isso, né? Como eu falei, a minha prova foi para diretor de programa e na época eu tive que montar um cenário com iluminação, fazer uma gravação, justificar porque eu estava fazendo aquela montagem com aquela iluminação, fiz uma pequena gravação, tive que exportar um vídeo e também justificar porque aquele vídeo estava sendo exportado daquela maneira. De afinal, eu tive que justificar
por que eu estar fazendo daquela forma. Eu acredito que a prova de vocês também seguirá esse mesmo caminho, né? Ele vai te trazer o briefing, o pendrive para você entregar no final, uma pasta que ficará lá no computador, e aí você vai começar a trabalhar enquanto seu avaliador vai ficar observando. Após você finalizar esse material e entregar no pendrive, ele pode pedir para que você, né, faça uma pequena redação falando sobre o motivo de que você utilizou aqueles elementos e o que você fez, né? Talvez esse seja um caminho a ser seguido, tá bom? E aí, né, através da minha experiência, eu desenvolvi aqui duas atividades, uma para programador visual de design de produtos digitais e o outro para design gráfico, né? E eu coloquei aqui primeiro de design de produtos digitais, né? Crie uma publicação para feed story com o tema "O que faz um deputado estadual?". Crie uma publicação para o feed story com o tema "O que faz um deputado estadual", utilizando os elementos que estão disponíveis na pasta, e explique a sua escolha. E aí você tem, né? Você pode ter na pasta lá uma imagem, uma marca, talvez até algumas informações. No próprio briefing já deve vir algumas informações falando sobre, né, caso fosse essa questão, sobre o que é um deputado estadual, e aí vai vir muito da sua criatividade para estar desenvolvendo. Repare que caso você não saiba o formato de um feed ou do story, você já estará eliminado, mesmo que você crie a melhor arte possível, né? Você estará eliminado pois o formato está errado, tá bom? E ao final você vai explicar, né, por que você fez aquela escolha daquela cor, e aí você pode, olha que bacana, eu posso justificar, se o briefing deixar um pouco aberto, a escolha da cor através do material que já está sendo produzido aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Isso conhecendo, né, o material que já é produzido e falando que, olha, vou seguir aqui a mesma linha criativa ou então, né, a mesma identidade visual que já é criado, que já faz parte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Olha que bacana esse conhecimento prévio que você pode trazer para a sua prova, né? Além disso, eu desenvolvi também aqui uma para design gráfico, né? O que é que ele faz? Crie um panfleto em formato A6 com cores 4x1 com o tema "Proibição de celular na cabine de eleição. Explique suas escolhas". Aqui, mais uma vez, né, você tem que saber qual é o formato de uma página A6. O que significa, né, esse 4x1? Né? O que é que significa essa linguagem um pouco mais técnica do que faz um design gráfico? Logicamente, pessoal, que aqui a minha escolha ela não se baseia, né, as questões que eu trouxe para você não é algo que eu quero cravar ou acertar o que vai ser cobrado, mas sim uma questão para que você consiga desenvolver outras, que você tenha uma visão melhor do edital e você possa pegar essa questão como base e desenvolver outras alternativas, outros temas, outros formatos, o que pode ser pedido, para que quando você chegue na prova, você chegue afiado, né, e você chegue com uma melhor preparação, tá bom? Eu vou deixar aqui, né, no canto mais vídeos sobre como se preparar para concurso público. Já te convido mais uma vez, inscreva-se aqui em nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que também está precisando, né, e está fazendo essa prova para programador visual, que eu tenho certeza da sua aprovação, tá bom? Deixa nos comentários aqui se você gostou, né, se foi isso que foi cobrado, se não foi, estava muito diferente, né, como é que foi feito essa avaliação para a gente estar debatendo, tá bom? Fica aqui com a gente, né, que toda semana tem vídeo novo. Tchau, tchau e até a próxima!